Vamos falar um pouquinho também sobre a influência do Centrão nessas escolhas, né? E eu quero chamar aqui o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente, porque até o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu que esse primeiro turno das eleições foi marcado pela permanência do Centrão. Obviamente não vamos conseguir falar com o Anelli agora, mantendo a tradição de sempre conversar com ele na segunda vez, mas já então a gente retoma a conversa aqui. É sempre bom manter as tradições, né? As tradições da gente conversar ao vivo ali. Já eu vou chamar o Anelli, então, pela segunda vez, como é sempre feito. Já vamos manter já esse ritmo todas as vezes e todos os dias aqui no nosso querido 3 em 1. Como é que vocês avaliam, então, o crescimento do Centrão e a maneira como esse espectro político vem se posicionando na escolha das prefeituras? PSD, por exemplo, conseguiu 878 prefeituras, atingiu, então, aí o seu melhor nível, ficando acima de outros partidos que tinham intenções maiores, como o PL, que queria chegar ali 1.000 prefeituras, mas quem se aproximou desse número foi Gilberto Kassab. Vamos lá, André Anelli agora vai conversar conosco. Então, Anelli, conta pra gente aí a manifestação do ministro Alexandre Padilha. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acabou dando essa primeira manifestação aqui no Palácio do Planalto no dia de hoje, horas depois que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acabou fazendo então a divulgação dos resultados fechados em todos os mais de 5.500 municípios do país. E Alexandre Padilha, em nome do governo, disse que reconhece sim o crescimento dos partidos do chamado Centrão, principalmente aqueles dois partidos que lideraram o número de prefeitos eleitos nessa última eleição. No caso, o PSD, que ficou em primeiro lugar, e também o MDB, cada partido com mais de 800 prefeituras. No caso do MDB, o resultado foi ainda melhor, porque além desse crescimento no número de prefeituras, houve também o crescimento no número de vereadores eleitos, e o partido assim se manteve como o partido que mais elege vereadores nos últimos 20 anos. Então o MDB vem mantendo essa tradição, seguindo na liderança entre os partidos que mais elegem vereadores aqui no país. Mesmo diante desses números, Alexandre Padilha falou que o resultado também é considerado positivo para o governo federal, especificamente para o presidente Lula, uma vez que houve também o crescimento do próprio Partido dos Trabalhadores, que antes dessa eleição tinha menos de 200 prefeituras e agora conseguiu eleger mais de 200 prefeitos espalhados por todo o país. Alexandre Padilha atribuiu esse resultado à frente ampla que foi conduzida e que foi produzida, então, pelo Partido dos Trabalhadores, que acabou fazendo coligações, parcerias, manteve a federação partidária e assim acabou conseguindo atingir esse resultado, mesmo diante do crescimento do Centrão. Alexandre Padilha disse ainda que o resultado das eleições municipais acaba não representando necessariamente uma tendência do Centrão para as eleições de 2026, porque ele afirmou que uma eleição não tem relação com a outra, mas mesmo assim voltou a reconhecer então o crescimento durante essas eleições municipais da preferência do Centrão junto ao eleitorado. Conjunto de partidos que apoiam o governo, com lideranças, que têm ministros, também tiveram um crescimento expressivo, o que mostra, né, que esse conjunto de partidos tem um enraizamento importante nas eleições municipais, que na sua grande maioria dos municípios tem o tema local como tema central da disputa. Então, um crescimento significativo, não só do PT, né, mas também em relação, já estava num patamar baixo em 2020, você tem que comparar com 2020, não tinha 10, 15 anos atrás. E um crescimento importante do conjunto dos partidos que apoiam o presidente Lula, os partidos que são do campo do centro, da centro-direita, que tiveram crescimento. Essas declarações do ministro Alexandre Padilha foram dadas em uma reunião aqui no Palácio do Planalto, a primeira reunião, então, feita com o presidente Lula, juntamente com outros ministros, justamente no sentido, então, de avaliar o resultado das eleições municipais de 2024. Essa reunião também
trouxe outros temas à mesa aqui do Palácio do Planalto, como, por exemplo, a agenda do Congresso Nacional, que vai ensaiando uma retomada agora, aos poucos, das suas pautas. No caso, a prioridade do governo federal para essa semana é a sabatina de amanhã de Gabriel Galípolo, ele que foi indicado à presidência do Banco Central, e o governo federal também tem como prioridade a votação do aumento de penas para todos aqueles que acabarem provocando queimadas, acabarem atuando contra o meio ambiente. Mesmo assim, a questão das eleições vem sendo tratada como prioridade e o governo federal espera agora, o próprio ministro Alexandre Padilha disse que vai haver um envolvimento do presidente Lula em eventuais disputas do segundo turno. São 103 municípios pelo Brasil que acabaram então levando a sua eleição no segundo turno, e o presidente Lula deve fazer campanha pessoalmente, principalmente para Guilherme Boulos, assim como já fez no primeiro turno, foi uma grande prioridade, e também Igor Normando em Belém, no Pará, Evandro Leitão em Fortaleza, no Ceará, e ainda Fuad Noman em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essas, portanto, devem ser as prioridades do presidente Lula nesse segundo turno, tentando eleger esses nomes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Quando a gente fala do PT, a gente está falando de um partido que saiu de 183 para 248 prefeituras em comparação com as eleições municipais anteriores. Agora, em relação às principais cidades do país e às capitais, logicamente há um crescimento aí da direita ou uma vitória da direita. E se a gente olhar para uma ilha petista aqui no interior de São Paulo, por exemplo, que é Araraquara, que tinha a gestão de Edinho Silva, que é uma das principais figuras do PT, a gente está falando de uma cidade que, mesmo depois de vários mandatos do PT, decidiu colocar agora, no primeiro turno, um candidato do PL. Então, de alguma forma, há ou inconsistência ou a aceitação e a aprovação de parte dessa população para governos do PT nesses locais não está acontecendo da maneira como o partido esperaria, né, Gustavo Segré? Eu acho que aí tem a ver ações do governo, a questão da desoneração, por exemplo, para algumas prefeituras menores a 156 mil, algumas declarações do governo em termos de relações internacionais, Venezuela, Israel e tal, a falta de percepção de que muitas das promessas feitas não foram cumpridas, mesmo que algumas possam ter sido cumpridas, pessoas de diversos sindicatos dizendo que votaram no governo do presidente Lula na esperança de que algumas coisas mudassem e não mudaram, e isso pode ter impactado. Eu não tenho uma percepção científica da situação, mas eu vejo que nas prefeituras não é tanto o comportamento do partido ou as propostas do partido, e sim da pessoa, do candidato em si. E que essa polarização de esquerda por um lado, direita por outro, em determinadas situações cansou um pouco o eleitor e falou, olha, não quero estar nessa briga de uma avenida com a outra avenida. Eu quero me posicionar numa avenida um pouco mais coerente, mais medida. E aí aparece esse crescimento do centro em muitas das cidades, e nesse ponto, e aí não sei, o Piperno conhece muito mais da realidade de Araraquara, mas é uma questão de que dá a sensação de que os modelos estão conclusos. É uma etapa que terminou e agora vem outra etapa, e aí coincido com o Alan, as redes sociais fazem uma enorme diferença. E nessa história, né, o PSD se deu muito bem, porque conseguiu 878 prefeituras neste ano, Gani. Com certeza. Aliás, a gente tem 52 cidades em disputas de segundo turno. Mesmo que o MDB ganhe em todas e o PSD perca em todas, que eles disputam, evidentemente, o PSD já é o maior partido em número de prefeituras do Brasil. Então, isso não muda. Seguido do MDB. Em segundo lugar, o MDB. Então, a gente está falando, Evandro, de dois partidos que são muito identificados com o Centrão. Depois vem o PP, na casa ali de 700 e poucas prefeituras. Depois a gente fala do União Brasil, PL e quem cresceu demais, Republicanos. De 200 prefeituras, mais ou menos, foi para 400. Dobrou. 100% de aumento. Então, Republicanos agora, na figura de Marcos Pereira, Tarcísio de Freitas, entra para a Série A
do Campeonato Brasileiro. Está ali junto com União Brasil, está junto ali com PP, MDB, PSD e PL. Ô, Piperno, eu até vi uma manifestação do João Campos dizendo que há alguma coisa no discurso da esquerda que precisa mudar e essas eleições deixaram isso muito claro, que é partir um pouco mais para a questão pragmática e deixar a ideologia ou as propostas voltadas a isso um pouco de lado. O que você acha? Claro, ele faz um diagnóstico perfeito. Algumas propostas, algumas ideias, eu diria para você que elas são, às vezes, um pouco... Sabe, o caminho delas é um pouco tortuoso, né? A linguagem precisa ser mais direta. A gente está falando de muitos candidatos em todo o país, e já não é de hoje isso, né? Que se tornaram muito mais viáveis a partir do uso muito mais qualificado de redes sociais, e a esquerda não aprende a fazer isso, ela tem muita dificuldade. Então, primeiro, ela tem essa dificuldade, sim, às vezes, de comunicação. As elaborações, elas são, às vezes, muito confusas, chegam ao eleitor de maneira muito, muito inconclusivas. Segunda coisa, já passou da hora de um trabalho mais sério de renovação de lideranças. Eu brinco muito com o Alan aqui, eu falo que o Lula é o último grande político da era analógica, só que o PT, ele parece que não está se preparando para esse pós-Lula. Então, Evandro, tem 2 casos aqui no estado de São Paulo que eles são sintomáticos disso. Em Santos, a candidata do PT foi a Thelma de Souza. Eleita prefeita de Santos em 1988, no mesmo ano que a Erundina ganhou em São Paulo. Até brincaram na época com a história do Thelma e Luiz, o filme. Quer dizer, como é que 36 anos depois... Você tem a mesma pessoa, né? Sempre a mesma pessoa, e depois de ter perdido várias vezes. Ela perdeu um monte. E, obviamente, ela ficou de fora, porque ficou ali entre a reeleição muito e a candidata Rosana Vale, que é do PL, integrante do PL Mulher, apoiada por Michele Bolsonaro, por Jair Bolsonaro. Tem ali, divide o apoio também com o seu adversário, no caso de Tarcísio de Freitas, mas é a direita se mantendo ali naquele local. São Caetano do Sul... Pasmem os amigos, o candidato do PT era o Jair Meneghelli, um sindicalista importante nos anos 80 e 90. Eu me lembro, por exemplo, do acordo que eles fecharam com a indústria automobilística, lá com a Anfávia, em 1991. Nós estamos falando de 33 anos atrás. Então, como é que não surgiu nenhuma liderança lá nesse tempo todo? Então, brigaram com o Eloy Pietá aqui em Guarulhos. Então, é necessário rediscutir isso, rediscutir estratégias e comunicação. Senão, o pós-Lula vai ser um negócio muito complicado. E foi, Segré? É que estou pensando, eu não sei se o presidente Lula tem vontade de colocar um sucessor. A sensação que eu tenho é que não tem muita vontade, porque não existe o PT sem Lula. Isso fica muito claro. Existe qualquer partido sem eventualmente o Bolsonaro, que já migrou para alguns partidos. Mas o Lula e o PT estão vinculados quase que eternamente. E aí vem a pergunta, se o presidente Lula não for candidato eventual, eu não vejo nenhum nome com possibilidade de disputar seriamente uma eleição em 2026. Mas Haddad não representa. Haddad foi a transitividade dos votos por puxação de votos do presidente Lula. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E aí você vê que, em termos gerais, a vantagem foi Bahia. Bahia teve 3 milhões de diferença em todas as eleições. 2 milhões e 800, 3 milhões e 100. Contra uma diferença de 1 milhão e 900 a nível nacional. Então, a única questão que pode ser é cuidar Bahia, que agora pode mudar em função da questão do ACM Neto tomando um pouco mais força. Mas me parece que a melhor definição da derrota da esquerda, e especificamente do PT, é São Bernardo do Campo. Aí, quando você fala... Não é possível imaginar que o PT não está competitivo na cidade do presidente Lula. Então, aí me parece que a sensação... E aí pode aparecer outra situação que aconteceu agora em São Paulo com o Marçal. Muitos dos bolsonaristas que estavam, de repente, na linha de flutuação, um pouquinho para baixo, que não conseguiam tirar a cabeça para dizer estou aqui, me considere, migraram na expectativa de ir a uma liderança diferente em que qualquer um poderia chegar perto do candidato. No caso do PT, me parece que vai ter muita, e talvez estou errando, mas muita dirigência do PT migrando para o PSOL, que é, aparentemente, segundo o resultado até em São Paulo, o Boulos que poderia puxar mais que o Haddad, inclusive, a essência
eleitor raiz do PT. Já está maior que o PT na São Paulo, Rio, Florianópolis, Belém, um monte. O Haddad não representa até intelectualmente, pelos seus estudos, pela forma de falar, a mesma forma que se representa o Boulos. Pode falar, Gani, depois eu quero ouvir o Zé também. O que o Piperno trouxe em relação às redes sociais, eu concordo muito aqui com o que o Segré falou, é verdade, a direita mexe muito melhor nas redes sociais, mas eu vejo também que essa nova esquerda, ela tem um problema de comunicação que vai além das redes sociais. A pauta da velha esquerda lá no passado era legítima para a população, muito embora eu não concorde com o caminho a ser atingido. Mas a velha esquerda falava muito de pobreza, de desigualdade. Então, o cidadão médio, ele se identificava com aquilo. Pô, isso aí é um problema concreto, né? Falta de transporte, melhoria de saúde, de educação. A solução era mais Estado. Para a direita é menos Estado, mais emprego, enfim. Mas a pauta era legítima. Eu entendo que hoje a esquerda ela se perdeu um pouco porque ela não sabe se ela migra para essa pauta antiga, mais econômica, mais política, ou se ela vai para essa nova pauta de costumes, identitária, etc. E aí, muito aquela pessoa que não é ideológica, principalmente numa eleição municipal, fala, peraí, isso não é um problema, né? Legalização de droga, aborto, linguagem neutra, etc., eu não me vejo mais representado. Então, eu vejo também que há um problema de identidade, que vai além da questão das redes sociais. E você, que diagnóstico faz, hein, Zé? Pois é, olha, eu adorei o Piperno admitindo aí a fragilidade da esquerda e a falta de discurso da esquerda e a falta de líderes da esquerda, né? Que é uma extinção previsível, a gente vê claramente. E é natural. Veja bem, se a gente for olhar lá o programa inicial do PT, está lá, Cine, que o PT vai lutar contra as desigualdades e que combater a exploração do patrão sobre o empregado. Aquilo era uma pauta real lá, assim como a direita lutava para manter um regime militar. Veja bem, de lá para cá tudo mudou e o PT não está no mesmo debate. Sobre novas lideranças, Segré, o presidente Lula aposta no Fernando Haddad. Ele está sendo preparado para ser o sucessor, está sendo preparado. E em volta ali do Palácio, há disputas. Rui Costa chegou aqui, todos nós, não só o governo, mas o governo também, tinha uma grande expectativa. Presta atenção que era um cara que foi eleito, reeleito na Bahia de Antônio Carlos, fez o sucessor e veio com fama de mandar. Então, um desses políticos poderia ser muito forte e foi para a Casa Civil. Não cumpriu as expectativas que tinham. E ele disputa com o Fernando Haddad aí essa prioridade, né, para ser liderança, junto exatamente com Alexandre Padilha, que também é um líder e que também disputa essa força ali em torno do presidente Lula. É claro, é evidente que Lula é maior do que o PT, é evidente. Recentemente eu vi um debate, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, deputado, né? Mostrou ali coisas que o presidente fez quando ele foi acusado de estar na presidência da República, não jogar com as regras do calor da política e perder a presidência. E todos nós acompanhamos aí vários defensores aí da direita de que Olavo de Carvalho era muito explícito nisso. Estar na presidência da República não é chegar ao poder, não é dominar o poder. E ficou muito claro isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupou a presidência e não conseguiu dominar o poder. Mas era o caminho para se chegar no poder. E esse caminho não foi traçado. Aí o Eduardo Bolsonaro faz uma defesa. Mas nós fizemos isso, fizemos aquilo e fez. Progrediu, aumentou o número de representantes da direita no Congresso Nacional, fez mudanças importantes, abriu a economia, provocou um debate nacional, protegeu as redes de tentativa de sufoco e de censura. Então, fez muito, né? Não continuou, mas fez muito. Então, esse é o caminho, esse sim é o caminho. O PT está num caminho, é governo, então não pode ter também uma pauta tão agressiva para assustar o próprio governo.